34, Lily. Quase não vi a carta de tão apressada que estava. Ela foi colocada debaixo da minha porta e ficou presa sob o tapete. Eu estava com M no colo, com a bolsa maternidade em um ombro, minha própria bolsa no outro e com um café na mão. Consegui me abaixar e pegar a carta sem derramá-lo. Supermãe. Precisei esperar por um momento mais calmo no trabalho para poder abri-la. Quando abro e vejo a letra de Atlas, sinto uma onda de alívio percorrer meu corpo. Não porque duvidei que fosse de Atlas. Já faz vários meses que estamos juntos e ele me escreve cartas o tempo todo. Mas esta é uma das primeiras vezes que não senti nenhum medo de que fosse de Riley. Reparo a importância deste momento. Faço muito isso. Reparo coisas importantes que são sinais de que minha vida finalmente está voltando aos eixos. Já não faço com a mesma frequência de antes, mas isso é uma coisa boa. Agora, Riley é uma parte tão pequena da minha vida que às vezes esqueço, que achava que nossa situação nunca se resolveria. Ele ainda faz parte da vida de M, mas tenho exigido mais estrutura dele. De vez em quando Riley tenta me fazer diminuir minhas exigências em relação às visitas, mas só vou me sentir à vontade quando ela puder me contar com as próprias palavras como são seus encontros com ele. Espero que as aulas de controle da raiva estejam ajudando, mas isso só o tempo dirá. O contato que eu e Riley temos ainda é ríspido de vez em quando, mas tudo o que eu queria com o divórcio era me libertar do medo, e realmente acho que consegui isso. Estou escondida no armário do meu escritório, sentada de pernas cruzadas no chão porque queria ler a carta sem ser interrompida. Faz meses que obriguei Atlas a se esconder aqui dentro, mas ainda sinto seu cheiro. Abro a carta e contorno o coraçãozinho aberto que ele desenhou no canto superior esquerdo da primeira página. Já estou sorrindo quando começo a ler. Querida Lily, não sei se você está ciente da data, mas agora já estamos namorando oficialmente há 6 meses. É metade de um ano. As pessoas comemoram meio ano de namoro? Eu até teria comprado flores para você, mas não gosto de dar trabalho demais para a florista. Então decidi te dar esta carta. Dizem que toda história tem 2 lados e li algumas histórias suas que, apesar de terem acontecido como você diz, me proporcionaram uma experiência completamente diferente. Você mencionou brevemente o momento nos seus diários, mas sei que ele foi importante para você e inspirou uma tatuagem. Porém, não sei se você tem ideia do quanto aquele momento foi relevante para mim. Você diz que nosso primeiro beijo aconteceu na sua cama, mas não é esse que eu considero nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo aconteceu numa segunda-feira, no meio do dia. Foi naquela vez que adoeci e você cuidou de mim. Você percebeu que eu estava doente assim que entrei pela sua janela. Lembro que você agiu na mesma hora. Você me deu remédio, água, cobertores e me obrigou a dormir na sua cama. Não me lembro de nenhum outro momento na minha vida em que me senti tão doente. Acredito que você testemunhou o pior dia que já tive. E olha que já tive alguns dias péssimos. Mas quando a pessoa está lidando com uma terrível infecção estomacal, parece que não há nada pior do que isso. Não me lembro de muita coisa daquela noite, mas me lembro das suas mãos. Elas sempre estavam perto de mim, ou conferindo minha temperatura, ou enxugando meu rosto com um pano ou segurando meus ombros nas várias vezes que precisei me virar para o lado no meio da noite. É delas que eu me lembro, das suas mãos. Você estava com um esmalte rosa claro, e me recordo até do nome da cor, porque eu estava ao seu lado quando você as pintou. Ela se chamava Surpresa da Lily, e você me disse que o escolheu por causa do nome. Eu mal conseguia abrir os olhos, mas, sempre que os abria, lá estavam elas, suas mãos esguias e prestativas com as unhas pintadas de Surpresa da Lily, segurando minha garrafa de água, me dando remédio, fazendo carinho em meu queixo. Sim, Lily. Eu me lembro desse momento, apesar de você não ter escrito sobre ele. Após horas passando mal, lembro que acordei, ou pelo menos percebi melhor os arredores. Minha cabeça latejava e minha boca estava muito seca e minhas pálpebras estavam pesadas demais para que eu as abrisse, mas eu senti você. Senti sua respiração na minha bochecha. As pontas dos seus dedos estavam no meu maxilar, e elas foram descendo até o meu queixo. Você achou que eu estava dormindo, que eu não conseguia sentir você me tocando, me observando, mas eu nunca tinha sentido nada tão intensamente. Foi naquele exato momento que percebi que te amava. Eu meio que odiei perceber algo tão fenomenal no meio de um
Dia tão péssimo, mas aquilo mexeu tanto comigo que achei que eu fosse chorar pela primeira vez em anos e eu não sabia o que fazer com aquele sentimento. Mas caramba, Lily, eu tinha passado a vida inteira sem conhecer o amor. Eu não sabia o que era o amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho, de um irmão pelo outro. E até você aparecer, eu nunca tinha passado muito tempo com alguém que não fosse parente meu, ainda mais uma garota. Não tempo bastante para conhecer uma garota, ou para que ela me conhecesse, ou para que nós dois criássemos um vínculo e o aprofundássemos, e para que a garota se mostrasse afetuosa e prestativa e bondosa e preocupada e tudo que você foi para mim. Não estou dizendo que foi naquele momento que percebi que estava apaixonado por você. Foi apenas o primeiro momento em que percebi que eu amava alguma coisa, alguém na minha vida. Foi a primeira vez que meu coração reagiu de alguma maneira, pelo menos de uma forma positiva. Por tudo que havia sido feito comigo no passado, meu coração já tinha se encolhido, mas nunca se expandido. Daquele jeito, enquanto seus dedos tocavam meu queixo, como delicadas gotas de chuva, achei que meu coração fosse inchar a ponto de explodir. Fingi que estava acordando devagar naquele momento. Coloquei o braço em cima dos olhos e você afastou a mão. Com rapidez. Lembro que virei o pescoço e olhei pela janela, para ver se já tinha amanhecido. Faltava pouco então. Comecei a me levantar da sua cama, fingindo não saber que você estava acordada. Você se sentou e perguntou se eu ia embora, e precisei engolir em seco antes de conseguir falar. Quase não consegui. Disse algo do tipo: daqui a pouco seus pais vão acordar. Você me disse que ia sair mais cedo da aula e voltar para me ver em algumas horas. Assenti sem dizer nada, pois ainda estava passando mal, mas eu precisava sair do seu quarto antes de fazer ou dizer alguma coisa que me envergonhasse. Não confiava no sentimento que estava zumbindo sob minha pele. Ele estava criando uma necessidade enorme de olhar para você e dizer: eu te amo. Lily, é engraçado que assim que a gente sente amor pela primeira vez, de repente passa a ter o imenso desejo de professá-lo. As palavras pareciam estar se formando bem no centro do meu peito, e apesar de eu jamais ter me sentido tão fraco, nunca levantei sua janela e saí com tanta rapidez. Eu a fechei, me recostei na parede fria da sua casa e expirei. Minha respiração condensou, e fechei os olhos e, depois das piores 8 horas da minha vida inteira, de algum modo fui capaz de sorrir. Passei o resto da manhã pensando em amor. Mesmo depois de você ter ido me buscar após seus pais saírem e de eu ter passado mais várias horas doente na sua casa, fiquei pensando em amor. Toda vez que suas unhas de cor surpresa da Lily passavam diante dos meus olhos quando você conferia minha temperatura, eu pensava em amor. Toda vez que você entrava no quarto e ajustava os cobertores, encaixando-os debaixo do meu queixo, eu pensava em amor. E então, quando finalmente comecei a me sentir um pouco melhor na hora do almoço, fiquei parado no boxe do chuveiro, fraco e desidratado por causa da infecção, mas me sentindo mais seguro do que nunca. Naquela manhã inteira e no resto do dia, eu soube que algo importante tinha acontecido. Pela primeira vez, eu tinha vislumbrado como eu sabia que a vida poderia ser. Antes daquele momento, eu nunca tinha pensado muito em me apaixonar, em construir uma família ou até mesmo em ter uma carreira de sucesso. Para mim, a vida sempre tinha parecido mais um fardo, algo pesado e turvo que fazia com que fosse difícil acordar e um pouco assustador adormecer. Mas era assim porque eu tinha passado 18 anos sem saber como era se importar tanto com uma pessoa a ponto de querer que ela fosse a primeira coisa que você vê ao abrir os olhos. Tive até vontade de ser alguém na vida, pois você foi a primeira pessoa por quem eu quis melhorar. Aquele foi o dia em que a gente se deitou juntos no sofá e você disse que queria que eu assistisse ao seu desenho favorito. Foi a primeira vez que você se aconchegou em mim, com suas costas no meu peito e meu braço ao seu redor, com nós dois debaixo do cobertor. Foi difícil me concentrar na televisão porque as palavras "eu te amo" ainda estavam formigando na minha garganta, e eu não queria dizê-las. Eu não podia dizê-las, pois não queria que você pensasse que eu estava sendo precipitado ou que aquelas palavras significavam pouco para mim. Elas eram a coisa mais importante da minha vida. Mas penso muito naquele dia, Lily, e não sei se o amor é assim para todo mundo, como se fosse um avião que simplesmente despenca do céu e esmaga a gente. Porque o amor se infiltra na vida da maioria das pessoas. Elas nascem
cercadas de amor e passam a infância inteira protegidas por ele e outras pessoas aceitam receber o amor delas então. Não sei se ele as atinge como me atingiu, de maneira tão colossal em um momento qualquer. Você estava usando uma camiseta que eu amava, ela estava grande demais em você, e a manga ficava caindo do seu ombro. Eu devia estar assistindo ao desenho, mas não. Conseguia tirar os olhos da pele exposta entre seu pescoço e seu ombro. Enquanto a observava, senti mais uma vez uma imensa vontade de dizer eu te amo, e as palavras estavam bem na ponta da língua, então me inclinei para a frente e as pressionei em sua pele. E foi lá que elas ficaram, escondidas e quietas, até eu criar coragem de dizê-las em voz alta para você 6 meses depois. Eu não fazia ideia de que você se lembrava daquele beijo, e de todas as vezes que te beijei naquele local depois daquele dia. Mesmo quando li sobre isso no seu diário, você mencionou o assunto por alto, querendo chegar logo ao que você considerava nosso primeiro beijo de verdade, então foi apenas quando vi sua tatuagem que percebi que aquilo teve alguma importância para você. Agora sei que você tem o nosso coração no exato local onde uma vez enterrei secretamente um eu te amo, e nem tenho palavras para descrever o que isso significa para mim. Quero que me prometa uma coisa, Lily, quando você vir a tatuagem, não quero que pense em nada além das palavras que escrevi nesta carta. E toda vez que eu te beijar ali, quero que se lembre do motivo que me fez te beijar ali em primeiro lugar. Amor, eu estava descobrindo, dando-o, recebendo, vivendo, e foi ele que me fez ir embora. Estou escrevendo esta carta sentado no chão do quarto do Josh. Foram meus momentos com Josh hoje à noite que meio que trouxeram esta lembrança de volta. Ele está com uma infecção estomacal. Talvez não esteja tão doente quanto eu no dia em que percebi que te amava, mas ainda assim ele está bastante doente. Theo também ficou mal do estômago alguns dias atrás. Nunca cuidei de alguém doente antes, então não tenho nenhum remédio aqui. Acho que vou dar uma passada na farmácia. No caminho até lá, talvez eu coloque esta carta debaixo da sua porta. Não é divertido cuidar de um doente. Os barulhos, o cheiro, a falta de sono. É quase igualmente ruim para quem está prestando os cuidados. Toda vez que confiro sua temperatura ou obrigo a beber água, penso em você e em como cuidou de mim com um instinto parental tão afetuoso. Estou tentando imitá-la quando cuido de Josh, mas acho que não sou tão bom nisso quanto você foi comigo. Você era tão nova, tinha apenas alguns anos a mais do que Josh tem agora. Mas tenho certeza de que você se sentia bem mais velha. Eu me sentia mais velho. Nós tínhamos passado por coisas que nenhuma criança deveria vivenciar. Assim, me pergunto se Josh sente que tem a idade que tem ou se ele se sente mais velho por causa de tudo pelo que passou. Quero que Josh se sinta jovem pelo máximo de tempo possível. Quero que ele aproveite esse tempo comigo. Quero que conheça o amor muito antes do que eu conheci. Espero que esse amor vá se infiltrando lentamente nele para que ele não seja atingido de supetão como eu fui. Quero que ele cresça com ele, cercado por ele e envolto por ele. Quero que ele o testemunhe. Quero servir de exemplo para ele. Quero que a gente sirva de exemplo para ele e para Emerson. Eu e você, Lily. Já se passaram 6 meses. Venha morar comigo. Com amor, Atlas. Assim que termino de ler a carta, largo-a e enxugo os olhos. Já estou chorando tanto assim quando ele me chamou para morar. Com ele não faço ideia de como vou sobreviver a um pedido de casamento. Ou aos nossos votos de casamento, aliás. Pego o celular e faço uma chamada de vídeo para Atlas. Espero tocar durante 10 longos segundos e quando Atlas enfim atende, ele está deitado no sofá da sala. Está sorrindo, obviamente exausto. Após ter passado a noite acordado com Josh. Oi, linda, cumprimenta com a voz sonolenta. Oi, estou com o punho cerrado e com a bochecha apoiada nele, pressionando meu enorme sorriso. Como está Josh? Está indo bem, responde. Ele está dormindo, mas acho que passei tanto tempo acordado que meu cérebro está agitado demais para desligar. Ele cobre a boca e contém um bocejo. Atlas, digo seu nome com carinho, pois ele parece exaurido. Precisa que eu passe aí para te dar um abraço? Quer saber se preciso que você venha para casa e me dê um abraço? Sorriu quando ele diz isso. Sim, é exatamente o que eu quis dizer. Precisa que eu vá para casa e te dê um abraço. Ele assente. Preciso, Lily. Venha para casa.